em Atos 17, do 1 ao 6. Atos capítulo 17. Versos 1 ao 6. Amém? A palavra de Deus diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram a multidão e provocaram tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo lugar, em todo o mundo, chegaram também aqui. Deus abençoe a meditação de sua palavra. Amém? Amém? Amém. Nós começamos a falar na primeira mensagem sobre transformações. Falamos que a transformação ela deve começar em nós, em nossa vida, comigo, cada um de vocês. E para que essa transformação que a gente tanto deseja aconteça em nós, sempre existe a necessidade do primeiro passo. Nós temos indubitavelmente de ter uma atitude para que a mudança aconteça. Eu tenho que dar um passo, eu tenho que desejar, eu tenho que querer, eu tenho que me mover para que coisas aconteçam na minha vida. Definitivamente eu não posso ficar esperando tudo dos outros e nem de Deus. Tem coisas que Deus não vai fazer por você, que é você mesmo, que sou eu mesmo que tenho que fazer. E uma delas é querer a mudança, dar o primeiro passo para que a mudança aconteça, ocorra. Tem que ter um desejo forte em nossos corações. Nós falamos na semana passada qual é o papel de Deus nesse processo de transformação. Como Deus, se nós temos a nossa parte, Deus, por outro lado, tem a parte dele. Deus, ele coopera nessa ação transformadora. Deus, ele não fica distante e apenas como um torcedor de um time de futebol, time ruim, torcendo por torcer e passando raiva, sabendo que não vai dar nada certo, que não vai ter título, que não vai ter conquista, que não vai ter nada. Deus, ele coopera, Deus, ele age juntamente com os seus filhos e filhas para que as transformações aconteçam. Ok? Então nós começamos a falar do papel nosso, que é necessário. Eu preciso ter uma atitude para que haja mudança. Eu falei que Deus ele age nesse processo de transformações, e hoje eu quero falar na combinação. O que acontece quando nós e Deus juntos agimos
para que as transformações aconteçam. E o tema da mensagem é um mundo impactado. Transformações. Essa é a terceira mensagem sobre essa perspectiva. E aqui, nesse texto, Paulo e Silas eles seguiam uma estrada chamada Via Egnatia. Era uma estrada militar, os romanos haviam feito. Então, era uma estrada que facilitava o trânsito das tropas, mas que divinamente guiado, Paulo e Silas utilizaram para a transmissão do Evangelho nessas regiões, chegando até Roma. Então, os apóstolos, os missionários, os evangelistas do cristianismo primitivo aproveitavam-se da infraestrutura que o Império Romano dispunha para levar o Evangelho adiante, avante. E era isso que eles estavam fazendo ao percorrer essas 3 cidades até chegar a Tessalônica, que era uma cidade importante no Império Romano. Era uma cidade de polo comercial, tinha um porto muito forte, era uma cidade de respeito e de consideração. E nesse ponto, irmãos, da mensagem, a gente precisa pensar se nós atravessamos todo esse caminho, se nós lá atrás desejamos e oramos a Deus e estamos pedindo a Deus por transformações, nós temos que pensar um passo adiante. Como nessa terceira fase desse caminho, desse processo, entre essa junção nossa com Deus, aonde Deus pode nos levar, o que Deus pode fazer. E rapidamente eu quero falar em 3 aspectos de mensagem. 3 lições que eu vejo nesse texto, deixadas por Paulo e por todo esse contexto que está envolvido. E a primeira lição que esse texto nos mostra, se a gente quer ver um mundo impactado, a gente primeiro, obviamente, precisa ver o nosso mundo impactado. Minha vida precisa ser impactada. Eu preciso ter sido impactado em algum momento da minha história com Jesus. Se eu não fui impactado na minha história de vida por Jesus, não dá para pular etapas. Não existe dentro do Evangelho você avançar mais do que é possível. Não, você precisa ser impactado por Jesus. A obra que Jesus fez na cruz do Calvário, ela precisa ter um lugar garantido e especial dentro da sua vida. O que Jesus fez precisa ser a grande marca de toda a sua história de vida. Ponto. Esse é o fato. Tendo provado desse grande impacto que a cruz trouxe, que a obra de salvação de Jesus, nós podemos seguir adiante. E Paulo aqui, irmãos e irmãs, ele era um sujeito pragmático. E a primeira lição é essa: seja pragmático. Pastor, o que é pragmático? Primeiro vamos ler o verso 2. Paulo, segundo o seu costume, ali entrou e por 3 sábados discutiu com eles, tirando argumentos das Escrituras. Paulo provavelmente, se nós lermos aqui o livro de Atos, dá a entender que ele ficou 3 semanas apenas em Tessalônica. Mas quando nós lemos as epístolas que Paulo escreveu para os Tessalonicenses, para essa igreja, a gente vê que Paulo ficou meses ali, não somente 3 semanas. E a gente pode entender também que a grande gama de convertidos nesta cidade não foram de judeus, foram de gente pagã, e gente pagã que era envolvida com as religiões pagãs. Eram os ímpios, os perversos da época. Houve algumas conversões dentro do judaísmo, houve
algumas conversões dentro dos gregos piedosos, que eram gregos que eram simpatizantes do judaísmo, mas houve uma grande conversão dos incrédulos, dos pagãos, daqueles que não queriam saber nada do Deus verdadeiro. Independente disso, irmãos, só para a gente entender aqui um pouco do trabalho de Paulo e Silas, porque Paulo não estava sozinho nessa cidade, ele se demonstra pragmático, ele se demonstra objetivo, ele se demonstra prático. Paulo não era daqueles que enchia a linguiça. Ele, como de costume, foi para uma sinagoga para pregar. Era costume dele. E ele não foi para a sinagoga para cumprir os ritos religiosos judaicos. Ele foi para a sinagoga a fim de evangelizar os seus patrícios, aqueles judeus que se reuniam naquela localidade, naquela cidade. Ele era objetivo, prático, pragmático. Ele tinha na sua cabeça já pronto o que ele deveria fazer enquanto ele chegava em cada cidade. Pregar o evangelho nas sinagogas em primeiro lugar. E era isso que ele fazia. Era uma disciplina espiritual que Paulo exercitava no seu ministério e na sua vida. E o melhor disso é que ele arrastava, ele trazia consigo gente com ele, que depois foi se transformando em lideranças das comunidades cristãs. Porque nada mais, nada menos andava com o grande apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Ninguém é nada sozinho, tem que andar, tem que aprender, tem gente que está na nossa frente sempre, tem gente que sabe mais sobre a fé sempre, tem gente que é mais espiritual que nós e vai ter mesmo. Então a gente tem que colar essas pessoas para aprender, não ser como elas, mas aprender os caminhos, irmãos, aprender os passos, absorver as expectativas e as experiências que a pessoa tem com Deus, e o caminho que ela vai trilhando. A partir disso, essa ideia de eu aprendo sozinho, eu faço sozinho, isso não tem a ver com o Evangelho, isso não tem a ver com Deus. No verso 3, expondo e demonstrando ser necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Esse Jesus que eu vos anuncio, dizia a ele, é o Cristo. Cristo, Messias, Cristo é no grego, Christos, Messias no hebraico. Então, quando Paulo fala Cristo, e provavelmente aqui, ele não estava usando essa expressão no grego, porque ele estava numa sinagoga, ele estava usando a expressão no hebraico ou no aramaico, para falar a respeito da expectativa que os judeus tinham desse homem. E Paulo está dizendo, esse homem, ele veio, ressuscitou, e eu estou anunciando ele para vocês. É Jesus, é o Cristo. A esperança de vocês está concretizada. Falta vocês dar o passo, abraçar essa coisa. Às vezes a gente espera algo de Deus que já foi feito, e a gente fica empacado. E ele foi percorrendo na antiga lei, no Antigo Testamento que você tem na sua Bíblia, a provar para aqueles judeus que Jesus era o Cristo. Foi discorrendo, expondo. Isso requer, irmãos, alguns podem dizer, pastor, mas o Espírito Santo dá. Amém, eu acredito que o Espírito Santo ele vai usar, mas precisa de dedicação, de leitura, de estudo das Escrituras. E aí, como cereja do bolo, a unção, a ação do Espírito Santo de Deus, que vai fazer todo o trabalho no coração da pessoa que está ouvindo. Porque se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, saiba que foi por ação, por obra e intermédio do Espírito Santo um dia. Naquele dia que você se rendeu a Jesus, quem fez esse trabalho de convencimento foi o Espírito de Deus no seu coração. Então, o que Paulo está fazendo,
ele tinha um preparo, mas ele tinha unção, ele tinha a autoridade, ele era cheio do Espírito Santo para que o impacto, irmãos, o impacto da mensagem fosse poderosa, o impacto da mensagem alcançasse corações, o impacto da mensagem quebrantasse os corações daqueles judeus e daquelas pessoas que estavam ouvindo ele. Paulo, ele era pragmático, mas não era só isso. A mensagem dele era revestida de poder. E a gente tem um poder maior quando a gente fala daquilo que a gente de fato acredita. Quando você defende uma coisa que você não acredita muito, você está defendendo uma posição, mas sabe quando você não tem segurança e nem certeza se é aquilo mesmo? Eu já fiz isso algumas vezes, irmãos. Já fiz isso aqui em escola bíblica, já fiz isso em ambientes de debates políticos, já fiz em tudo que você possa imaginar. Então você defende, você apresenta argumentos, mas no fundo você mesmo não está muito convencido daquilo. A questão aqui, Paulo tinha tido uma experiência no capítulo 9 desse mesmo livro de Atos, com Jesus Cristo ressuscitado, que dava plena certeza daquilo que ele estava falando. A experiência que ele teve com Jesus quando caiu cego e precisou ir na casa, ser guiado na casa de Ananias para que aquele homem orasse para ele voltasse a enxergar e se fosse batizado. Aquilo tinha mudado e ele sabia que era Jesus a quem ele estava pregando, não nenhuma outra energia ou força, mas era o Cristo ressuscitado. Às vezes a gente vai pregar, a gente se questiona por que a nossa pregação é tão ineficaz. Será que você tem tanta certeza da experiência e daquilo que Jesus fez na sua vida? Talvez esteja faltando isso, meu irmão, minha irmã. Essa convicção de quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você? Eu imagino Paulo chegando naquele lugar. Quando ele chega naquele lugar, marcado por cicatrizes de açoites que tinham acontecido um pouco antes, porque ele e Silas foram presos, porque ele e Barnabé foram apedrejados, porque ele e outros foram perseguidos, porque onde ele ia anunciar, as pessoas recebiam em um primeiro momento, mas logo em seguida havia um levante. Eu imagino Paulo chegando naquela sinagoga, cheio de marcas e cicatrizes dos açoites que ele levou no longo dos encarceramentos que já tinham acontecido na vida dele. E ele se demonstra destemido como salvo. Ele vai anunciar a Jesus Cristo. Ele vai falar a respeito da boa notícia do Evangelho. E ele fala do Evangelho de Deus, não somente com palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Em 1 Tessalonicenses 2,7 é como ele chegou anunciando o Evangelho. E não foram poucos os gentios que se converteram a Deus, deixando os ídolos, para servirem o Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1,9. Então Paulo chega naquele lugar com as suas cicatrizes, mas pregando o Evangelho recheado de autoridade e poder de Deus. E o resultado é que não poucos gentios que se renderam à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Se nós desejamos ver esse mundo transformado, irmãos e irmãs, nós precisamos ser objetivos, práticos, pragmáticos. Nós precisamos ter o costume de ter uma disciplina espiritual, de ter uma vivência espiritual. Isso tem que fazer parte da nossa rotina diária, do nosso estilo de vida. Nós, irmãos,
nós precisamos deixar de ter os nossos dias repletos de momentos de prazeres. E quando eu falo momentos de prazeres, eu não estou levando pelo lado pejorativo tão somente, eu estou dizendo daquilo que agrada satisfaz o nosso a nossa natureza humana, o nosso desejo quanto ser humano de comunidade, de comodidade, de querer estar desfrutando das coisas boas da vida, sem sequer investir um momento em valores espirituais, em coisas que vão agregar na nossa vida, que vão alencar a nossa vida espiritual, que vão somar na nossa saúde, na nossa musculatura espiritual. O que eu estou dizendo, irmãos e irmãs, que coisas como essa que Paulo fez não vão acontecer se nós estivermos 24 horas na TV. Essas coisas não vão acontecer se nós estivermos focados 24 horas por dia, 7 dias por semana no meu namoro. Essas coisas não vão acontecer se estiver focado 24 horas por dia, 7 dias por semana na minha esposa. Essas coisas não vão acontecer se estiver focado 7 dias por semana, 24 horas por dia, no meu filho que dá problema, no meu marido que é cachaceiro, na minha mulher que é não sei o que lá, no meu pastor que é meio atrapalhado, nos meus irmãos que dão problema. Isso não vai acontecer. Nós não vamos ter uma pregação eficaz do Evangelho. Isso vai começar a acontecer quando nós dispusermos de tempo para investirmos na nossa vida com Deus, porque quando nós falarmos, a ação de Deus vai ser mais eficaz, porque a nossa vida vai estar mais alinhada com a vontade e com os desejos de Deus, a fim de alcançar o coração do pecador. Amém. Devemos ser pragmáticos com relação a isso. Não tem como fugir disso, não tem como pular etapas com relação a isso. Você pode ser maior carnalzão, um bifão mesmo, e Deus pode salvar uma pessoa, porque quem salva é Deus, não é você. Acredito nisso. Mas são pontos fora da curva, são situações que não são regras, e nem devem ser, e glória a Deus por isso, porque se isso se tornar regra, é o fracasso total da igreja. Agora, a pessoa quando tem vida com Deus, a pessoa quando é alinhada com Deus, se submete a Deus, irmãos, o falar de Jesus não acontece esporadicamente, o resultado não é esporádico, o fruto vem vindo, porque Deus vai vindo com o seu trator, e levando todas as coisas ruins do inferno, e a obra de Deus vai acontecendo, e o nome dele vai sendo exaltado. Transformação acontece. Segundo, seja pragmático. Segundo, seja amplo. Visão, não seja cabecinha, não seja pequenino no seu pensar, no seu enxergar as coisas. Tem gente que vive, tem evangélico, tem crente que vive numa caixinha, não, isso não pode, isso não, seja amplo. O verso 4 fala, alguns dos judeus ficaram persuadidos e se associaram com Paulo e Silas, bem como uma grande multidão de gregos devotos, e não poucas mulheres de qualidade. As palavras alguns aqui indicam judeus puros que entenderam, aceitaram, creram na mensagem que Paulo estava trazendo, que Jesus era o Messias, e o aceitar essa mensagem, estar junto com Paulo e Silas, implicaria logo adiante em uma perseguição, e eles assumiram esse risco, mesmo que os patrícios deles fossem perseguir eles por causa dessa aliança que eles fizeram com Paulo. Eles não quiseram saber. Nós acreditamos, estamos juntos, Paulo, Silas, estamos juntos, nós acreditamos que Jesus é o Messias, aquele que era divino e veio, nós cremos, estamos juntos contigo. Esses são os alguns. Então não foram muitos judeus, foram alguns judeus. Se Paulo fosse um homem que tivesse a visão limitada,
já se daria por satisfeito. Pô, converteu alguns aqui, não vou para outro canto. Mas Paulo tinha a visão diferente, inclusive, de outros apóstolos da época, que eram judaizantes. E ao ter a abrangência de visão, a abrangência de atitude, porque não adianta você ter uma visão e agir diferente, porque Pedro tinha uma abrangência de visão, porque Jesus revelou a ele um sonho, salvo engano, com relação a Cornélio. E quando ele estava com Tiago lá, e Paulo chama a atenção dele na Epístola de Gálatas, porque ele ficou com medo de estar junto com os cristãos gentios. Porque chegou Tiago com os cristãos judaizantes, e Tiago era judaizante, era lei e tal, e Pedro falou: opa, deixa eu pular de fininho para o outro lado. Então Pedro, nesse instante, ele demonstra que ele tinha uma visão ampla, mas não tinha uma atitude ampla. Paulo está mostrando que ele tinha uma visão e atitude, tem que andar junto. E aí, qual foi o resultado? Teve uma outra gama de categoria que foi alcançada pelo Evangelho. Que o texto fala aqui, ó. Uma grande multidão de gregos devotos. Então, houveram alguns judeus, mas não ficou nisso. Houve uma grande multidão de gregos devotos, gregos que eram simpatizantes ao judaísmo, que acreditaram na mensagem, era gente, como o Salmo 42 diz, sedentos por Deus, pelo Deus vivo. Em terceiro, não poucas, ou seja, muitas mulheres de qualidade. Aqui na Macedônia aqui a mulher de qualidade é um ponto fora da curva da sociedade da época. Elas tinham direitos a ter propriedades, elas eram valorizadas e reconhecidas. As mulheres fora dessa região eram um pouquinho melhor do que uma escrava, ponto. Aqui não, o texto do Lucas fala: não poucas mulheres de qualidade. Isso só foi possível porque Paulo tinha visão e atitude ampla. Ninguém, irmãs, nós não iremos ver esse mundo transformado, abalado. E quando eu falo isso, eu não estou falando no sentido de ter todas as coisas resolvidas, porque isso só acontecerá no segundo advento de Jesus, e é isso que nós cremos, na nossa esperança. Mas eu estou falando de uma gama maior de pessoas serem impactadas pelo poder que o Evangelho traz embutido em si mesmo, quando a igreja tiver uma visão e atitude ampla, não se restringir a um foco, não se restringir a um gueto, não se restringir a um método, porque não é disso que o Evangelho se trata, não é disso que a palavra de Deus se trata. Com isso aqui, irmãos, com esse versículo, com essa parte, nós conseguimos enxergar quão universal é o Evangelho. E quando o mensageiro corresponde, e não porque existe muitas vezes que o mensageiro quer impor as suas crendices, aquilo que eu acredito, que eu acho que é correto, mas necessariamente não é aquilo que o Evangelho diz. Quando o mensageiro não faz essas presepadas, essas atrapalhadas, nós podemos ver o tamanho do impacto da transformação. Eu piamente acredito, irmãos, Deus não planta uma igreja séria por um acaso. Deus não planta uma igreja em uma região por ser simplesmente só ser uma igreja, um lugar de acomodar as pessoas e um certo refúgio espiritual.
eu não consigo conceber e comungar dessa ideia. Eu comungo da ideia de que a igreja é plantada em um lugar, numa região, em um país, em um estado, em uma cidade, para transformar aquele lugar. Essa igreja foi plantada aqui, irmão, para transformar, para impactar essa região. Se não for impactar, não é impactar com aquilo que a gente acha que é certo, impactar com e a partir da anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. É disso que se trata o texto, é disso que se trata a transformação, é disso que se trata a comunhão da ação entre a igreja de Deus e o Deus da igreja. É transformar aonde estamos plantados, tendo visão e atitude ampla. Vamos anunciar o Evangelho. Pastor, mas é problemático, mas quem vai fazer a transformação plena é o nosso discipulado à luz das Escrituras e a ação do Espírito Santo na vida do crente, na vida da pessoa. Não importa o nível, o estágio, a categoria de pessoas que nós vamos levar no Evangelho. O que importa, irmãos e irmãs, é que nós levemos o Evangelho nutridos, cheios, repletos do poder e da graça de Deus. É disso, é para isso que nós fomos plantados neste lugar. A igreja não foi plantada em lugar algum para dar mau testemunho. A igreja de Jesus não foi plantada em lugar algum para dar mau testemunho. A igreja de Jesus foi plantada nos lugares mais inóspitos do mundo para anunciar a boa notícia que há esperança para o ser humano que está caído e afundado no pecado. Essa é a razão e a existência de adorarmos a Deus e levarmos o Deus que nós adoramos adiante. E por último, primeiro, seja pragmático. Segundo, seja amplo em visão e atitude. Terceiro, esteja em movimento. Não seja água parada. Água parada morre, apodrece. Esteja em movimento. Verso 5. Porém, os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre o vulgacho, e ajuntando a turba, amultinaram a cidade, e assaltando a casa de Jaso, procuravam-nos para os entregar ao povo. Bom, possivelmente, entre o verso 4 e o verso 5, houve um espaço de tempo, não foi uma sequência de minutos ou de horas. Algum tempo, houve um impacto maior da pregação do Evangelho, inclusive com relação aos pagãos que estavam se convertendo, que Paulo fala em Tessalonicenses, e isso provocou o quê? Provocou nos judeus inveja. Inveja, é o que o texto está relatando, eles ficaram com inveja. E por que inveja? Porque a mensagem que Paulo estava trazendo era uma mensagem viva, era uma mensagem transformadora, era uma mensagem que estava impactando, e a religião que eles se propunham a apresentar para o povo era aquilo que Jesus estava dizendo em uma das suas parábolas, que era vinho velho em odre velho, não tinha mais significado e sentido para a alma das pessoas. A mensagem que eles traziam era uma mensagem de uma religião saturada. Em contrapartida, Paulo trazia uma mensagem viva, transformadora, impactante, renovadora, que dava esperança a qualquer um. Obviamente que os judeus ficaram com inveja do sucesso, entre aspas, que estava desfrutando o cristianismo primitivo naquela cidade.
do êxtase espiritual que aquelas pessoas estavam vivendo por conta da boa notícia ter chegado ali, das promessas de uma vida com Deus, que o Evangelho que o Evangelho propõe àquelas pessoas desesperançadas e sem Deus, ao ponto de rapidamente eles contratarem aqui eram os vagabundos da cidade, os ladrãozinhos, sabe? Esses caras à toa, eles contrataram esse tipo de gente para ir atrás dos apóstolos, a chegar na casa desse Jason, um irmão nosso, e capturar outros irmãos. Isso tudo por conta da inveja. A inveja provoca no ser humano algumas atitudes impensáveis. A inveja provoca no ser humano ações que em sã consciência ele não faria. Então, cuidado. O verso 6, o texto diz: eles foram lá, judeus, com esses camaradas, esses vagabundos, porém não os achando, levaram a Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Uma tradução literal do grego aqui poderia ser: estes que têm virado o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Um dia alguém que estava virando o mundo de cabeça para baixo chegou até mim. Por isso estou aqui hoje. Um dia alguém que tem virado o mundo de cabeça para baixo chegou até você, por isso você está aqui hoje. O mundo estava sendo abalado, irmãos e irmãs, de uma tal maneira como nunca antes na história. O mundo estava empolvorosa pela mensagem poderosa que esses meninos estavam levando, ao ponto dos judeus falarem: os que estão bagunçando o mundo chegaram até aqui. Eles estavam bagunçando o mundo com a pregação do Evangelho, com sinais e poder, com uma mensagem poderosa, transformadora. Isso não nos deve causar surpresa, o fato de Paulo e Silas serem considerados como transtornadores de mundo. Porque antes de Paulo, antes de Silas, quem transtornou o mundo, quem dividiu a história do mundo, a saber, foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Jesus foi o grande transtornador da história da humanidade e tem sido até hoje por gente que anuncia o Evangelho com compromisso, com paixão, com amor e com fogo no coração. São essas pessoas que têm abalado o mundo, que vão até os rincões dessa terra, que vão até os mais desesperançados, levando a boa notícia do Evangelho. Eu já estou terminando. E eu acho que existe um manifesto de Jesus para a sua igreja. E o manifesto de Jesus para a sua igreja é que os crentes das igrejas saiam e transtornem o mundo. Transtornai, igreja, a sua letargia. Letargia é sono profundo e complacência
ou seja, há uma submissão, um comodismo, há uma situação de conformidade. Transtornai, igreja, o status social e econômico, transtornai, igreja, a consciência desse mundo, transtornai, igreja, a indiferença que esse mundo tem do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, transtornai, igreja, a mortandade, a mortalidade espiritual que existe por conta do pecado, transtornai, igreja, a sua falta de empatia, a vida e a dignidade humana, que a igreja, que nós, irmãos e irmãs, sejamos o ator da transformação de pessoas neste mundo. Vamos colocar em pé. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor à frente, por gentileza. Um mundo impactado. Onde a gente é impactado, a gente tem a nossa vida transformada. Nossa família transformada, nossa história transformada. A gente soma o nosso dispor, as nossas energias ao Deus da Bíblia, ao Deus do Evangelho. Não podemos esperar outro resultado senão um mundo impactado, um mundo de virada de cabeça para baixo. Para que isso aconteça, primeiro, seja pragmático, seja objetivo, seja prático, tenha, primeiro, disciplina espiritual. Disciplina espiritual. Desde o começo da caminhada, você, o Jonathan, o Kenneth, o João, Cláudio, que estava aí no seu lugar, já tem mais tempo de igreja do que eu aqui. Comecem a fazer as coisas certas. Oração, Bíblia, invista na vida espiritual de vocês, meninos. Invista. Não olhe para as pessoas do seu lado que não façam isso. Não deixe de lado. Façam. Tenham disciplina espiritual na vida de vocês. Tenham disciplina. Tempo de orar, tempo de ler a Bíblia, tempo de ouvir uma mensagem, tempo de louvar, tempo de estar com Deus. Tenham o tempo de vocês com Deus. Não. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque vem muitos jovens, adolescentes que querem se batizar aqui. Gente mais velha também. É um fogo de palha miserável. Para batizar, faz de tudo, ama Jesus. Não sei. Teve um jovem que ficou 3 meses aqui, abandonou e foi embora. O mundão, que saber. Outros vinham cambaleando, sim, para baixo, desanimados. Porque não se disciplinam espiritualmente. Então façam diferente. Sejam exemplos para todos nós. E para os mais velhos, precisamos ter, senão, irmãos, essa vida medíocre que a gente leva espiritual. Não vai ter o cultão lá do Reviravolta, o cultão do Reavivamento, o cultão do não sei o que lá, que vai mudar isso. Não vai mudar nada, não. Você vai se emocionar no cultão lá, e no outro dia você vai estar mesmo uma porcaria, espiritualmente falando. Precisa ter disciplina espiritual. Precisa nutrir a sua vida, a sua alma, o seu espírito com as energias que os céus produzem. Então, seja prático, seja objetivo, seja pragmático. Façam, invistam em vocês. Ninguém vai fazer isso por vocês. Eu oro por vocês, mas a minha oração, eu oro por todo mundo aqui. Tem uns aqui que não adianta. A pessoa não quer. Vocês acreditem que Deus quer que vocês façam isso. Deus quer que vocês façam isso. Segundo,
sejam amplos. Essa igreja precisa ser ampla, essa igreja precisa ser disciplinada espiritualmente, essa igreja precisa ter vigor espiritual, precisa resgatar isso, vigor espiritual, tirar as máscaras, tirar a máscara já não engana mais ninguém, ter vigor espiritual de verdade, orar, Bíblia, pôr em prática, e aí sim ter uma visão ampla de alcançar esse bairro, de impactar esse bairro, de promover coisas que esse bairro nunca viu antes, a partir do Evangelho de Jesus Cristo. E terceiro, movimente-se. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Eles não ficaram parados num lugar, não. A fé cristã estava se espalhando. Nós estávamos se espalhando, irmãos e irmãs, pelo alvoroço, porque estava mudando completamente, cabeça para baixo. Eu falo, cara, tudo aquilo que eu imaginava que era certo não é. Chega esses doidos com essa mensagem que entrou no meu coração, que mudou a minha história, mudou a minha vida. Esses caras não param, eles estão se espalhando, a mensagem está sendo levada adiante. Isso tem transtornado o mundo, isso tem virado o mundo de cabeça para baixo. Movimento. Servir a Deus é aqui, mas muito mais lá fora. É fora que nós servimos a Deus de verdade. No meu dia a dia. E se nós estivermos nutridos da palavra de Deus, irmãos e irmãs, cheios do Espírito de Deus, você pode ter certeza, a hora que você chega num lugar e fala, olha, essa menina tem que evolucionar onde ela tem passado. E positivamente, essa mulher tem evolucionado onde ela tem passado. Positivamente, esse homem tem evolucionado por onde ele tem passado. Positivamente. Positivamente. Eu quero que você feche os seus olhos. Todo Deus, toca você para mim. Mas tudo isso não vai acontecer se a sua vida não for transformada. As transformações que a gente quer na nossa região não acontecerão enquanto nós resolvemos, desejarmos uma mudança profunda na nossa história. Se tem alguém que dá a possibilidade de uma nova história, uma nova vida, um novo caminho, esse alguém é Jesus. Eu gostaria de orar por você. Se por acaso você quer uma mudança na sua história, uma transformação do mundo, eu queria orar por você. Eu não ia fazer isso não, mas o Espírito de Deus está me direcionando para fazer isso. Eu quero orar por você. Se você tem um desejo de ter uma transformação na história, faça um sinal para mim, eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vem aqui à frente de vocês. Vem aqui. Vamos orar aqui na frente. Você que levantou a mão. Você que está aí, estenda as suas mãos para frente. Senhor Deus, estão aqui, Senhor, todas essas pessoas, meus irmãos, que vieram aqui à frente, Pai. Eles precisam de uma transformação nas suas vidas, eu não sei qual é. Talvez alguns uma questão espiritual, outros uma questão emocional, outros tudo, Senhor, financeira, familiar, eu não sei. Mas o Senhor sabe. E se essas pessoas estão aqui, ó Deus, é porque elas deram passo, é porque elas querem provar do teu amor, elas querem provar da tua graça, elas querem provar da profundidade da obra que o Senhor tem na vida delas, ó Pai. Por isso, meu Deus, que nesta noite, ó Deus, eles, ao virem aqui, eles possam, Senhor, sair
e provar e desfrutar verdadeiramente, ó Deus, do Teu amor, da Tua obra, e serem, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que eles sejam, ó Pai. E o Senhor deseja, que o Senhor tem para a vida de cada um aqui esta noite, Pai, é que eles sejam bênçãos, ó, onde estiverem, que os pés deles sejam, ó Deus, pés abençoadores, que os lábios, que os olhos, que as mãos, que tudo que eles tocarem, tudo que eles fizerem, Senhor, seja, ó Deus amado, para abençoar. Pai, eu oro para que o Senhor nesta hora, se houver pecados, perdoe pecados. Eu oro para que haja cura da alma, Senhor. As feridas, Senhor, do passado sejam arrancadas, sejam, ó Deus, curadas pelo Teu bálsamo, Pai, para que tenham uma vida livre, uma vida, Senhor, onde eles possam ter um novo recomeço, ó Deus, se assim for o caso. Ó Senhor amado, fica com cada uma nesta noite, ó Deus, e que eles desfrutem, Senhor, de tudo que na plenitude da Tua vontade, para a glória do Teu nome, Senhor. É que eu oro, em nome de Jesus, ó Deus, abençoando essas vidas. Amém. Amém. Vocês podem ir para os seus lugares, em nome de Jesus. Teve um grande pastor chamado John Wesley, fundador da Igreja Metodista. Ele disse muitas frases, mas uma frase que se encaixa perfeitamente no que eu preguei essa noite, no que diz a palavra. Eu vou recitar para vocês, e eu vou recitar não como apenas uma frase de impacto, mas eu vou recitar para vocês como uma oração do pastor Cláudio. E a frase que John Wesley disse foi: Senhor, dai-me 100 homens que não temam nada, senão o pecado e o Senhor. Eu apagarei. Dai-me 100 homens que tenham medo de pecar e temam ao Deus vivo. Eu apagarei isso. John Wesley ganhou a Europa para Jesus no seu tempo. A minha oração é: Senhor, dai-me 100 homens, Senhor, mulheres, que nós abarcaremos essa região para a glória de Jesus. 100 homens, ó Deus, 100 homens, eu te peço, em nome de Jesus, ó Deus, nós temamos somente o pecado e ao Senhor, e debaixo disso, Senhor, cumpramos a Tua vontade neste lugar, nesse tempo, para a glória do nome de Jesus. Leva-nos em paz, irmãos, durante essa semana, que cada um aprove, ó Deus, do Teu amor de maneira profunda, restauradora, plena, que cada um de nós provemos, ó Deus, das transformações que o Senhor tem a nos fazer. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que a graça salvadora de Jesus, o Filho amado, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Santo e Eterno Espírito seja com todo o povo de Deus, aqui e espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, cuidado. Que é uma semana de vitória, de transformação. O poder de Deus seja sobre a sua vida. Hoje, vamos louvar a Deus com alegria, em nome de Jesus.